a minha esposa levava o Samuel lá, e daqui um dia ela chega para mim e fala assim: você tem que ir lá conversar no Cruzeiro porque ele não tá jogando, ele tem que ter a oportunidade de jogar. Eu falei, ixi! Ou seja, você começou a viver dentro de casa, né? Dentro de casa, eu falei, me conta mais aí. Eu falei, me conta mais aí. Não, eles porque falaram que... envolve a emoção e não a razão. Sempre a emoção fala mais alto. Aí ela falou pra mim, não, porque os pais estão falando lá que se o empresário não vai lá dar o grito, o filho não joga. Eu falei, contaminou. Azedou. Aí eu falei pra ela, ó, nós estamos nisso há quase 20 anos, hoje já tem 20 anos na época, né? Sim. Nós estamos nisso há quase 20 anos. Você já viu eu ir lá pôr algum jogador pra jogar? Ela falou assim, eu não acompanho o dia a dia, eu tô te falando o que eu tô vendo ali na beira de campo. Falei, então isso não existe. Eu nunca vou fazer isso por algum jogador. Eu oriento o jogador, se ele tem alguma deficiência, a gente pega o feedback do clube, a gente pode trabalhar isso por fora. Vamos supor, o jogador ele tá faltando usar, ele é destro, ele tá precisando usar mais a esquerda. A gente trabalha isso por fora, coisa que o clube não tem muito tempo para investir num fundamento específico, que ele precisa evoluir, e muitas vezes o menino não tem entendimento. Ele tá lá e ele tá jogando, e aquilo ali vira uma roda gigante, né? Por exemplo, ele chegou lá da escolinha que ele tava, tendo toda a atenção, trabalhando tudo, e ele chegou bem. E aqui já tem outros no clube. Quando ele chega bem, ele vai conquistando o espaço dele. Aí daqui a pouco o clube está entregando um treinamento de alta desenvoltura, alta qualidade e tudo. Só que muitas vezes o menino cai no marasmo e a roda está girando. Quando ele cai no marasmo, ele já vem para cá e tem outros chegando. E aí eles vão se acomodando, daqui a pouco ele está no terceiro time, tendo qualidade, porém faltando entendimento. Sim. Que o entendimento que ele precisa naquele momento talvez é um jogo mais intenso. E o clube muitas vezes não tem... Eu acho que faltou pro Marco Antônio. Mas também aí tem o entendimento e tem a característica. Porque, por exemplo, hoje o futebol mudou. Então o Marco Antônio tem uma característica, e o Kleber, a gente acompanhou muito, ele tem uma característica de nível técnico altíssimo. Absurdo. Só que na geração dele o futebol mudou. E o que o futebol mudou hoje? O futebol busca um que talvez não tenha a técnica dele, mas que corra o tempo inteiro, que fala o box to box, né? Que ele consiga estar na área defensiva para marcar, mas ele pisa na área ofensiva para fazer o gol. Eu falo muito lá nas transmissões sobre o Wanderson do lado esquerdo do Cruzeiro e o Christian do lado direito. Se você olhasse no início do ano da temporada, você fala, pô, vai ser a terceira opção. Mas só que chega no dia a dia, né? E o Leonardo Jardim é um cara muito bom em ver isso, pô, os caras estão tecnicamente pior do que aquele ali, mas o cara entrega muito mais, e pro treinador é muito mais importante o jogador que é competitivo, que se entrega 100% dentro de campo, entrega tudo, do que talvez um jogador que é muito técnico e não tem essa entrega, né? Porque no final a conta vai vir. Todos os jogadores hoje dentro de campo tem que ter um nível de entrega muito alto, porque o futebol hoje está muito nivelado tecnicamente e requer muito fisicamente. Um jogador que deixa de entregar, que deixa de ser competitivo, isso aí faz uma diferença muito grande. Entre os 11, se um deixar de correr, se deixar ali, todo mundo atrás da linha da bola, se esse cara deixar de voltar... Vai dar furo. E o furo que der, vai acabou. Dar 2 contra 1. E a bola entra no espaço do cara que não conseguiu tá ali no lugar que ele tinha que estar. E ali eu até vi agora no Mundial, não sei qual foi o jogo, cara. Acho que o Benfica. Foi o Benfica? Eu vi Benfica e Boca, que foi um jogo totalmente tenso. O Benfica... Cara, o Benfica achou o gol no primeiro minuto. Segurou. Baixou as linhas e falou assim, cara, ninguém entra, ninguém sai. Foi assim. É o futebol de alto nível. E às vezes nem o melhor ganha hoje por causa disso. E foi a primeira vitória do Benfica na história contra o Bayern. E o Bayern ele ia martelando por causa do quê? Porque às vezes um cara que não voltou, um cara que não recompôs, abriu o buraco e ali é pra acontece o gol. Eu tô sentindo na pele isso que o Fred está falando aqui com relação ao relacionamento pai e filho, jogador. Eu sinto isso na pele porque o meu filho também ele é jogador de futebol. Inclusive mandar um abraço aí, ó.
meu parceiro, Clebinho. Clebinho tá onde? Kleber Lucas tá no interior de São Paulo, tá disputando o Campeonato Paulista Sub-23. Bacana. Mas em qual time que tá? Batatais. Isso. Aqui, vai romper, tá? Vai romper aqui, ó. Que é na beiradinha, tá, ô Clebinho? 10 vezes melhor que o Kleber, pai. Aqui. Tá doido. Isso aqui era só marretada, aquele lá tem qualidade. Tem a intensidade que o pai tem, porém tem qualidade. Então, mas tem que andar pra frente. Mas eu tive essa dificuldade com o Kleber Lucas, porque como eu vim do campo, eu sou um ex-jogador de futebol, eu consigo ter a percepção daquilo que o garoto que tá sonhando em ser jogador de futebol, ele tem que entregar para ele colher o resultado lá no futuro. E o meu filho, eu era muito cobrado por ser empresário. Às vezes meu filho era o segundo reserva, o terceiro reserva, não, era preterido, e eu era cobrado. Pô, você é empresário, você é jogador de futebol, vai lá e conversa com o treinador, com o diretor, pro seu filho jogar. Do Fred cobrou ele, aí a galera eu era cobrado, mas só que eu sei como que funciona o futebol. Isso é limitadíssimo. Pode ter, eu reconheço que pode haver alguma interferência interna, mas isso é limitado, porque hoje se o jogador não entregar, mesmo que o treinador faça força para colocar esse jogador que não está entregando para jogar por causa de força interna, vai chegar uma hora que o treinador vai virar assim, ou eu tiro esse jogador ou eu vou cair junto com ele. Você vai voltar e agora, galera, aproveitar aqui o momento aqui, né? O Alexandre Matos acabou de sair do Cruzeiro, né, cara? E eu vi muito ruído sobre isso aí. Se eles tiverem a liberdade de falar, eles vão falar. Teve a questão aí do Dudu, né? Tem jogador que entrega dentro de campo, o campo fala, o GPS entrega, o mapa de calor entrega, o SofaScore entrega, e o Dudu partiu justamente, um dos motivos foi isso, né? Não queria fazer o que o treinador queria que ele fizesse, eles entraram em rota de colisão ali e teve que escolher ou um ou outro, e o Pedrinho falou, ó, eu tô com o Leonardo Jardim, mando todo mundo embora e tô com ele. E eu gostaria que você, nessa pegada, falasse sobre essa questão. Cara, pô, tinha muita gente que falava o seguinte, cara, o Alexandre Matos tem negócio com algum empresário, tem influência disso, daquilo, e aí? O que eu posso falar com relação ao jogador é que a chave virou. Não existe mais boleiro do futebol. Hoje é atleta profissional. O atleta profissional que não entrega, que não é disciplinado, que não é obediente, aquilo que o treinador... Só se o cara for muito acima da média. Mas ele é muito limitado. Mas não vai conseguir acompanhar o ritmo. Não vai conseguir. Aí ele vai lesionar tudo porque... A mentalidade ela mudou, a chave virou. Jogador, boleiro mais não joga mais futebol. Não joga. No futebol atual e vai ser cada vez mais cobrado. Hoje, se você não se entrega dentro de campo, se você não entrega tecnicamente, fisicamente e taticamente, vai chegar uma hora que você vai ficar para trás. Sim. Não dá para mentir, né? Não dá para mentir. Hoje, você falou, tem um GPS. O mapa de calor não tem como enganar. E hoje, cada vez mais, o jogador ele tem que ter uma mentalidade profissional, senão ele acaba ficando para trás. Mas até um ponto que você falou aí das influências. Eu não vou falar que tem, e talvez algumas categorias possam ter, mas o que eu passo muito, por exemplo, o pai chega lá e fala assim, aquele lá não é o melhor e o treinador está colocando ele. Muitas vezes isso é interpretativo. Então o futebol é injusto porque as visões são diferentes. Então não quer dizer que possa ter esquema, que possa ter isso. Pode ser que tem visões diferentes. Que o pior, porque a visão de bom, ela está ligada à técnica. Sim. Então o pior, tecnicamente, para os olhos de fora, é o pior. E muitas vezes não é, porque o outro ele é pior tecnicamente, mas ele está entregando outras coisas que o outro que é melhor tecnicamente não entrega. Que nem o Fred, quando a galera falou assim, pô, mas o Dudu arrumaram confusão no melhor momento dele. Eu falava assim com o Mike, ele falou, Mike, o Dudu não tá bem não, ué. É uma questão da percepção das pessoas, né, cara? Mas, cara, na minha percepção ele não tá bem. Eu achei correto ter tirado ele do time. E se agora a questão dele ter sido mandado embora, né, ter rompido, aí já é outra questão. Agora, de ter tirado ele do time titular, eu achei, cara, muito correto, porque ele não estava entregando. Mas a percepção das pessoas que às vezes que não era. E aí vem um outro ponto nisso, que aí é o ponto de, por exemplo, que eu passo muito. Um pai chegar para mim e falar assim, esse aí tá jogando por influência. Aí eu, na minha linha de trabalho, como eu falei já, eu nunca vou interferir para algum jogador jogar. Pode ser que tenha, tem, mas não se sustenta, porque é o que a gente está falando. Se alguém está jogando por alguma influência,
Daqui a pouco vai chegando em categorias mais velhas, que tem visibilidade de televisão, que tem tudo, não vai conseguir se sustentar mais. É a entendeu? entrega, É. é o resultado. Então eu nunca, na minha linha de trabalho, eu nunca vou por isso. Se o pai me procurar e falar assim, ó, eu quero que você vá por essa linha, eu abro mão do jogador porque eu não vou, porque depois lá na frente, se ele for por influência minha, ele não vai virar. E aí na base, a gente só está investindo, a gente não está ganhando dinheiro de nada. Então se a gente vai, nós vamos acabar enganando a gente mesmo, porque na hora da gente ganhar dinheiro, esse jogador não vai se sustentar. Você ia falar, Cleber, alguma coisa? Não, o caminho é esse mesmo. O caminho é de transmitir para a família do jogador e para o jogador que ele vai jogar se ele fizer por onde. Ele tem que trabalhar para jogar. Tem que fazer por onde. Questão de interferência de empresário, eu nunca fui a favor disso, nem quando eu jogava, porque isso é uma injustiça muito grande. Já cometeram muitas injustiças comigo quando eu jogava, que eu não quero cometer isso também com as pessoas, aquilo que eu senti na pele. Na verdade, aí eu volto à história do meu filho. Eu era cobrado, tenta interferir. Não, se eu tentar interferir, eu não vou estar criando o meu filho para a vida. Eu tenho que criar o meu filho, ele tem que saber que ele vai jogar por mérito próprio. E ele vai ter que trabalhar, correr, suar, para ele poder conquistar o lugar dele no time. Porque é muito limitado. Se eu posso até tentar dar uma ajudinha agora, mas e depois? Ele não vai ter sempre o pai dele ou o empresário dele para dar essa ajudinha. Sim. Então, você acaba que cria um ser humano totalmente desviado do propósito. Você tem que criar o ser humano, acima de tudo, para ele fazer por onde, para ele trabalhar, para ele conquistar, e através do fruto do trabalho dele, ele ter aquela alegria, aquele prazer de eu conquistei porque eu trabalhei por isso, então eu sou um vencedor. Não foi porque A ou B me ajudou, não. Sem falar que ele é seu filho, né, cara? Se gerar qualquer problema lá na frente, quem vai ter que segurar o BO, vai ficar na própria casa, vai ficar comigo, exatamente. Filho, só que a gente, por outro lado, por a gente ter filho que tenta jogar, muitas vezes, por exemplo, o Kleber, ele tá numa situação que ele me liga e ali ele tá misturando o pai e o empresário. Muitas vezes o pai fala mais alto e aí eu tenho que dar uma acalmada nele. Falar assim, calma, não olha por esse lado não, olha por esse. Entendeu? Às vezes eu tenho que recorrer à ajuda de fora para poder colher opiniões. Não é fácil, o Fred é um deles, emoção, né? exatamente.